A paz e a graça, irmãos. Eu sou o Moti Malian e este é mais um Life Coach. O tema que eu trago hoje é sobre perdão. Se abrir as vossas Bíblias em Mateus 18, 32 a 35, assim diz a palavra de Deus. Então o seu Senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, porque eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão e as suas ofensas. Amados e amadas, a doutrina do perdão que vemos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento é a restauração de um relacionamento amigável. O perdão também é uma obrigação no relacionamento entre os homens e os crentes são exortados a perdoarem-se uns aos outros. Se formos a ver em Efésios 4, 31, 32, assim diz a palavra de Deus: abandonem toda a amargura, todo o ódio e toda a raiva. Evitem toda a gritaria, insultos e maldades. Em vez disso, sejam bondosos para com os outros, passivos, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou por pertencerem a Cristo. Mateus 6, 14, 15 diz que seu Pai Celestial perdoará vocês se vocês perdoarem aqueles que pecaram contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoá-los, o Pai Celestial também não perdoará a vocês. Então há uma necessidade de nós exercermos o perdão. Nós devemos perdoar todos os dias. Deus sempre foi compassivo e perdoou os pecados do povo, e em vez de destruí-lo, várias vezes Deus conteve a sua ira e o seu furor, pois lembrava-se que éramos meros homens mortais, cuja vida some num instante, como uma brisa passageira que não retorna. Perdoar é misericordioso. Fazer reconciliação. O perdão também significa enviar, partir ou dispersar. Assim, você que perdoa pratica o amor e alerta ao ódio, que é uma prioridade comparada e que ele não tem hipótese de ti. O perdão dispensa tudo o que é desnecessário e deixa partir aquilo que é válido de Deus, aquilo que não é válido de Deus para ti. Amém? Essa é a palavra que nós devemos crer, devemos acreditar e devemos viver assim, porque o perdão dispensa mesmo tudo o que é desnecessário. Você não fica focado em coisas que não são de Deus. Amém? Você tem um mandamento e esta é uma das ordenanças de Deus, porque Deus foi compassivo. Deus enviou o seu Filho por amor de nós. Então, quem sabe perdoar mostra maturidade num relacionamento imperfeito com qualquer uma pessoa neste mundo. Estás sujeito a magoar ou ser magoada, porque ninguém é perfeito. Precisas de perdão, que é o remédio de todas as feridas causadas em ti. Então, você deve mesmo perdoar, porque ninguém realmente é perfeito. Bem visto até que tu próprio estás sujeito a te ferir. Há pessoas que se ferem elas mesmas. E se não te perdoar, estás sujeita a te condenar constantemente. Então, o perdão é o remédio dado por Deus, que cura qualquer ofensa chegada a ti. Os fracos e imaturos desprezam o perdão, e os fortes e maduros vivem o perdão. Quem nega o perdão é considerado um assassino. Se formos a ver em 1 João, eu queria pedir aos irmãos para abrirem a 1 João 3,15, que diz que qualquer um que odeia seu irmão em Cristo já é na realidade o assassino. E se vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna dentro de si, não há nenhuma ferida, por mais profunda que seja, que possa dispensar o perdão. Tiveste direito à salvação pelo perdão. Então, se negas o perdão, seja quem for, negas a salvação e mostras com clareza a infidelidade a teu Deus. Então, posso até considerar obrigatório
para que os filhos de Deus, os cristãos, os filhos de Deus, manifestem esse perdão. Porque Deus, que é Deus, enviou o seu Filho para a nossa salvação, o Jesus, que foi enviado para que você fosse salvo e fosse perdoado dos seus pecados. Então, de graça recebeste, de graça dai. Nós recebemos o perdão de graça, então de graça recebeste, de graça dai. Mateus 6,15, se vocês forem abrir, diz que, mas se vocês se recusarem a perdoá-los, o Pai Celestial também não vai perdoar. Então é condicional. É condicional. Devemos fazer isto. Há um ditado que diz: ame o seu próximo e odeie os seus inimigos. Amém? Repitam comigo: ama o seu próximo e odeie os seus inimigos. Diga comigo: eu amo o meu próximo e odeio e amo os meus inimigos. Aqui nós vemos que, porém, o nosso Deus nos diz que amem os vossos inimigos. Orem por aqueles que perseguem vocês. Devemos orar por aqueles que nos perseguem, mas orem mesmo. Eu oro por todos aqueles que me fazem mal, porque esta é a vontade de Deus. Passa da minha vontade. Tem coisas que já não podem ser da minha vontade, tem que ser da vontade de Deus. Deus diz: ore por aqueles que perseguem. E dessa forma de agir, que mostramos que somos verdadeiros filhos do nosso Pai, que está nos céus. Então, como é que você, irmão, se diz filho de Deus, filha de Deus, e você não demonstra amor? Você não ama como Deus diz para amar. Você não perdoa como diz para perdoar, sabe? É uma transformação divina. É algo que está dentro do teu coração. Eu deparo muito com situações que as pessoas dizem: mode o teu coração. Tu és tão à vontade, tu és tão boa pessoa. Não se trata de modo de ser de boa pessoa. Não se trata-se de um coração perdoador, trata-se de ter renunciado, trata-se de ter aceito que Deus fez todas as coisas. Trata-se de validar o sofrimento de Cristo por amor de mim. Então não posso, em jeito nenhum, depois de ouvir, depois de aprender os termos e condições que Deus coloca para a minha felicidade, e ainda ter um coração tenebroso, ter um coração não perdoador. O que adianta? Então não tem o Espírito Santo a manifestar o Espírito sobre mim. Então é necessário que a gente ore. Se você não tem esse Espírito de bondade, você tem que orar para que Deus coloque um coração mais amoroso. Porque se amarmos apenas aqueles que nos amam, de que adiantaria isso? Se formos amigos apenas dos que são nossos amigos, não mostraríamos diferença nenhuma. E ninguém reconhece que somos filhos de Deus, porque também o mundo faz isso. Somos separados do mundo para Deus. Nele vivemos, nele nos movemos, porque nele existimos. Então devemos ser como Deus quer que sejamos, tão simples quanto isso. Então a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, não irão prosperar por causa desta falta de conhecimento naquilo que Deus coloca em nossos corações e que Deus já colocou aqui como condição para o teu sucesso e para o meu sucesso. Então devemos ser como Deus quer que a gente seja. É importante compreendermos que todos pecamos e ficamos afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus nos aceita por meio de Cristo Jesus, que nos salva. Então, Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo nos tornasse o meio de recebermos o perdão dos nossos pecados com fé nele. É com fé em Cristo. Então, Deus quis mostrar com isso que Ele é justo. No passado, Ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, Ele é justo e aceita que aqueles que creem em Jesus. Então, o que é que você quer ser? De que lado é que você está? Se você quer ser aceito com Cristo, você deve perdoar. Estabelece perdão. E o relacionamento, nós sabemos que o perdão estabelece o relacionamento entre homem e Deus. Então, é condicional para você ter um relacionamento com Deus. Se o perdão, você não tem esta doutrina de perdão, é muito importante no estabelecimento de qualquer relacionamento. Assim, nunca podemos negar o perdão. Nunca devemos negar o perdão.
O perdão de Deus requisitou o sacrifício do seu Filho único, Jesus Cristo. E foi com muita dor. Nós vimos o que é que Jesus passou para que nós possamos estar aqui hoje, para que sejamos todos perdoados. Então, será que foi em vão tudo o que Ele passou por amor a ti? Será que foi em vão, irmã? Será que foi em vão? Não. Devemos lembrar sempre, quando nós temos estas atitudes, a falta de empatia, a falta de cuidado, a falta de zelo, a falta de amor pelas outras pessoas, devemos sempre lembrar da dor que Jesus passou. Porque nem toda a gente é perfeita e as pessoas foram feitas para te fazer mal. Mas você deve revestir-se da armadura de Deus e desejar e orar para estas pessoas e pedir perdão por todas as atitudes delas todos os dias da sua vida. Porque a dor do mal que te fazem não é superável daqui para aqui, mas o perdão tem que ser instantâneo. A ti também se requisita algo que te custa, porque Deus quer que o perdão, Ele diz na sua palavra, perdão é remédio que cura qualquer ferida que temos na nossa alma. É um remédio que cura. E há remédios que, quando a gente coloca nas nossas feridas, ao aplicarmos, elas doem. Mas tem um propósito de curar ou não tem? Tem. Há injeções que doem, a gente apanha, mas naquela hora, mas tem aqui um propósito de curar. Então, quando aplicamos o perdão, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que perdoarem recebem como recompensa muitas bênçãos e é uma vida correta e de paz. Então, o perdão também estabelece a disciplina de te manteres firme na vontade de Deus. Ela abre portas para as bênçãos e a falta de perdão te cerra as portas. Então, como é que você quer viver? Abençoado ou não abençoado? Então, seja um ser abençoado. Há que compreender que o perdão nos é exigido durante a nossa vida neste mundo. Devemos viver assim. Para perdoares, nunca podes te basear no que sentes, nem no que vês. O perdão é prática de amor. Amém? Não tem nada a ver com o que a gente vê, com o que a gente sente. O amor, conforme vocês já viram, que tem muito a ver. Sem amor não há perdão. Então, o amor é um mandamento. E mandamento é lei exigida por Deus. Se não cumprires uma lei em que estás comprometido, terás consequências pelos teus atos. Se formos a ver Romanos 13, 8, 10, diz: não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo a lei. Os seguintes mandamentos que diz: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e ainda outros mais são resumidos num mandamento só. Ame os outros como você ama você mesmo. Então, quem ama os outros não faz mal a eles. Portanto, amar é obedecer toda a lei. João 13, 34 também a 35 diz: eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros. Assim como eu os amei, também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Então, é algo que nós devemos viver de amor. Porque aí sim, as pessoas poderão discernir quem nós somos, feitos filhos de Deus, discípulos de Deus, se manifestarmos este amor. Então, há uma necessidade de nós vivermos de acordo com a palavra de Deus, porque Deus abençoa a quem lhe obedece. Digam comigo: Deus abençoa a quem lhe obedece, e a maldição amaldiçoa a quem lhe desobedece. E a decisão é tua, daquilo que queres. A decisão é tua. Então, antes de terminarmos, façamos esta confissão a Deus, dando glória a Deus, que derramou no meu coração o seu amor pelo Espírito Santo que me foi dado. Eu não amo de palavras nem de língua, mas por obra e em verdade. Nunca me vingo a mim mesmo, mas dou lugar à ira de Deus. Dele é a vingança, e Ele me recompensará. Quando os meus inimigos têm fome, dou-lhes de comer. Se tiverem sede, dou-lhes de beber. Fazendo isso, amontou brasas de fogo sobre as suas cabeças, e não me deixo vencer pelo mal, mas venço o mal com o bem. Esta é a palavra que eu queria trazer para cada irmão.
e dizer que viva em amor. Cada pessoa examine o seu próprio modo de agir, porque se for bom, então a pessoa pode se orgulhar de que fez, sem precisar de comparar o seu modo de agir com os outros. E você é o escolhido de Deus. Permita-se viver em amor, permita-se viver em perdão, porque é uma obediência a Deus, é um mandamento de Deus. Sem amor não há perdão. Então demonstre que você é realmente um discípulo de Deus. Faça a vontade de Deus, porque muitas são as coisas que você deseja nesta vida, irmã, e se não fizer esta vontade de Deus, você não vai alcançar. Como sempre digo, iremos meditar, iremos orar, mas aos olhos de Deus, aquilo que são as bênçãos celestiais, não confundam. A quem confunda as bênçãos terrenas e vê portas abrir nas terrenas e acha que Deus está consigo. Não, isso é consequência da tua disciplina de você acordar e trabalhar, porque você foi feito desde Gênesis. Deus já diz que com as tuas mãos trabalharás, com o teu suor comerás. Então isso não tem nada a ver com a bênção que Deus tem. A bênção de Deus manifesta no teu interior. Toda a transformação divina começa pelo teu interior. Essas são as bênçãos celestiais. Como é que está o teu interior? Como é que está a tua pessoa interior? Então, essa é a riqueza que você deve buscar todas as manhãs, ter a certeza da sua salvação, ter a certeza do amor de Deus para contigo. Aí sim você viverá a verdadeira, agradável vontade de Deus, porque a bênção que o Senhor nos dá, o Espírito Santo se revelando e falando conosco e nos guiando para que a gente tenha uma vida em prosperidade. Minha família amada, meus queridos, este foi mais um Life Coach. Que Deus possa abençoar o teu dia, a sua família e tudo que puseres de coração aberto. Deus é justo para assim fazer. Eu desejo uma semana super, hiper abençoada em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.